Fala galera, beleza? Mais uma convidada especial aqui no meu canal, no Construindo Histórias, para contar histórias para vocês e para ajudar, né? Para me ajudar a construir histórias, já que meus alunos sempre dizem que eu conto um monte de histórias, então agora eu parei de contar histórias. Estou trazendo a galera para contar aqui. E hoje, um maior prazer recebendo minha amiga, professora doutora Érica Gouveia, que é uma parceira. Logo, logo tem novidade, uma parceria nossa, mas eu não vou contar agora. É surpresa. Tudo bem, Érica? Tudo jóia, Paulo. Não é isso. Eu te chamei aqui porque, assim, eu sei que você tem uma história legal, né? Você não foi sempre, né? Não atuou sempre na área acadêmica, e eu sei que você tem uma história legal de superação. E essa história que eu queria que você contasse hoje aí para a galera que assiste o canal, principalmente para os meus alunos que vivem pedindo para eu trazer gente legal aqui. Conta pra gente, Ah, Érica, como é que foi essa história toda sua aí? então tá jóia, Paulo. Paulo, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. E até para a gente poder passar um pouquinho do que a gente construiu, né, nesse período aí de profissional, né, que todo mundo acha que só são flores. É E, na verdade. verdade, a gente encontra espinhos todos os dias. Então, todo mundo só consegue ver a rosa bonita, mas não sabe o quantos espinhos ela acaba produzindo, né? Então, eu acho que é legal essa iniciativa de estar conseguindo mostrar um pouquinho de todas essas dificuldades que a gente acaba passando e que continua passando no dia a dia. Então, assim, eu sou fisioterapeuta, tive a oportunidade e a alegria, né, dos nossos caminhos se cruzarem aí nesse semestre passado. É, eu sou fisioterapeuta há 2000, então vamos lá, quase 20 anos aí de profissão. Não sonhava em ser fisioterapeuta, até porque muitas vezes o sonho de uma criança ou de um adolescente está sempre atrelado àquelas oportunidades que ela vivencia. Então, eu nunca tive a oportunidade de vivenciar como fisioterapeuta. Então, eu não tinha este sonho. Eu entrei na universidade, na verdade, com 17 anos, então eu acabei terminando o colegial e fui fazer o que eu tinha feito no colegial técnico, que era patologia clínica. E aí, na época, fui fazer um curso técnico já para poder sair com uma profissão, porque eu achava que era extremamente importante já poder construir um aprendizado pensando no lado profissional. Eu sempre tive isso como um alicerce para a minha vida, talvez por conta dos meus pais, porque os meus pais, eles sempre embutiram isso em mim. Minha mãe começou uma faculdade quando ela tinha 40 anos, e ela se Legal. aposentou como professora, tendo mestrado, entendeu? Então, demonstrando que nunca é tarde para a gente poder mudar de profissão ou poder se instruir. Então, eu tive isso dentro da minha casa. E aí eu fui fazer um curso que era a continuidade do meu curso técnico, que era um curso de biomedicina. E aí, esse curso de biomedicina, eu só fiz, na verdade, um ano, porque naquele momento eu percebi que não era aquilo que eu queria, que eu estava tentando ficar enclausurada, porque na época a perspectiva de um biomédico era somente a parte mesmo de laboratório. E eu achava que eu poderia mais. E nesta época eu já trabalhava dentro de um hospital como técnica de laboratório. E tudo que eu mais queria fazer quando eu estava atuando como técnica de laboratório era quando eu fazia as coletas. Então eu percebia que eu não gostava de fazer o que era a minha área, que era estar dentro do laboratório. Eu gostava de fazer o que estava fora, que era o contato com as pessoas. E, e por um problema mesmo financeiro, eu tive que mudar a faculdade no final desse primeiro ano, porque meus pais não tinham mais condições, entendeu, de bancar o meu estudo, porque a empresa que eles tinham
não conseguia mais dar essa lucratividade. E aí foi quando a minha mãe já estava dando aula e ela falou: você não quer ir lá num curso novo que está tendo na universidade que eu estou dando aula? E aí pode ser que a gente consiga uma bolsa como filho de professor. E foi aí que eu fui fazer fisioterapia. E aí eu entrei no segundo ano, e aí essa universidade era a Uninove, onde eu sou da primeira turma de fisioterapia lá da Uninove. E eu terminei o meu curso já também com muitos perrengues, entendeu? Aonde eu era bolsista, mas ainda com muitas dificuldades, porque não era cumprido muito à risca, entendeu? Essa questão de que minha mãe tinha direito a esta bolsa. Mas, enfim, eu terminei a universidade e durante toda a universidade eu trabalhei como técnica de laboratório. E neste período como técnica de laboratório me deu muitos aprendizados. E aí eu tinha sempre aquele sonho: não, eu vou ser professora, eu vou ser que nem a minha mãe. A gente sempre se espelha no que a gente tem, como eu falei, dentro da nossa casa. E aí eu sempre falei: não, eu vou querer fazer mestrado, eu vou querer fazer doutorado, e eu vou querer ir para a área mesmo acadêmica. E foi isso que eu busquei quando eu saí mesmo da universidade, onde eu fiz especialização, logo em seguida, né? Terminei a faculdade, fui fazer especialização na Unifesp, e lá na especialização da Unifesp eu acabei fazendo o que a gente chama de networking, é onde a gente começa a ter os nossos primeiros networkings profissionais, porque eu sempre coloco também para os meus alunos e para todo mundo que eu converso, que a gente faz o nosso network a partir do primeiro momento que a gente pisa no primeiro dia que a gente pisa na universidade, porque a gente não vai se tornar profissional somente quando a gente se forma, a gente já é profissional quando a gente está construindo o nosso aprendizado. Então, muitos dos professores que foram meus professores na época, hoje são meus amigos pessoais. Um deles acaba sendo um dos presidentes do prefeito hoje, que é o Eduardo Filoni, Márcia Cunha, que eu falo que, na verdade, ela é muito mais do que uma professora, ela foi minha mentora, porque era como se eu me espelhasse nela e querer chegar aonde ela estava. Então, ela é uma amiga minha de coração aí, que eu falo que a vida dá esses presentes pra gente, né, Paula? São Isso é essas muito comum na amizades nossa área, né? que a gente vai ganhando ao longo do tempo. E aí eu fui fazer essa especialização, e nessa especialização eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, como fisioterapeuta, e poder ingressar nessa área acadêmica. Então, no ano seguinte da especialização, eu tive a oportunidade de substituir uma professora e acabei ficando nessa universidade durante 6 anos. E durante 6 anos que eu acabei ficando nessa universidade, eu acabei construindo outros networkings e outras oportunidades. Que, na realidade, eu acabei sendo muito mais do que professora. Eu acabei vendo todo o lado administrativo de uma universidade, porque eu fui coordenadora de clínica, eu acabei participando como vice-coordenadora do curso e depois eu acabei sendo coordenadora interina neste momento. E aí eu falo que parabéns, hein, Paula, aí pela coordenação, porque o nome é muito bonito. Pois é, eu coordeno 4. Mas só quem está nessa posição, a gente sabe o que a gente passa, porque não é fácil você lidar com os dois lados, que é o lado aluno e o lado direção. Instituição, né? Instituição. Então, os dois têm razão. Sabe, briga de marido e mulher, os dois têm razão, mas muitas vezes a gente acaba tendo que ter jogo de cintura para que não tente pender para nenhum dos lados, né? E nessa área depois acadêmica eu acabei permanecendo aí por 9 anos, passando por outras universidades, entendeu, aqui de São Paulo, e achando que era este o meu caminho. Até
Uma das possibilidades, não, um dos meus networkings foi uma fisioterapeuta que acabou estudando comigo na especialização, e um dia ela me chamou e perguntou: você não gostaria de montar algo? Porque eu já não estou mais dando conta de atender os meus pacientes. E aí foi aí que, junto dessa amizade, a gente acabou criando a possibilidade de criar, na verdade, uma empresa. E aí eu fui lidando nessas duas possibilidades, nessas duas frentes, durante quase 3 anos, sendo professora e sendo empresária. E mais uma vez a gente fala: nossa, olha que bonito o nome, sou coordenadora, sou Você empresária. sabe o que eu sempre falo, Érica? Que a diferença entre ser empreendedor e ser aventureiro é muito tênue. Só que a galera vende isso com pompas que, na realidade, só quem vivenciou sabe que não é assim. Não, não é assim. É difícil você empreender com todas as regras e as dificuldades e as burocracias que nós temos hoje aqui no nosso país. Até porque a gente não tem muitos incentivos. Então, a pequena empresa, ela, dependendo da categoria, que é onde nós estávamos enquadradas, que eram empresa vinculada a órgão de classe, os impostos que eu pagava, eu era comparada, por exemplo, com uma média empresa, porque eu não tinha esses incentivos, porque eles acreditavam que nós éramos da área da saúde, então nós tínhamos dinheiro. Então, eu não sei de onde que essa comparação ela acaba surgindo, porque a gente sabe muitas vezes das desvalorizações que a gente acaba tendo nessa área mesmo da saúde. E aí muitas coisas me ensinaram nesse período, que eu passei também por 9 anos. Parece que de 9 em 9 anos acaba sendo o meu ciclo. É o seu ciclo. São os meus ciclos. Então foram 9 anos na área da docência, e aí depois o que era meu plano A, que era a docência, acabou minguando, mas não porque eu resolvi mudar, porque eu já não estava mais feliz, mas porque as coisas aconteceram. E aí eu fui me dedicar a essa empresa. E essa empresa, nós começamos, na verdade, dentro de sublocando uma piscina, porque era essa a nossa função. Eu fiz especialização em hidroterapia, que era dentro de piscina, então a gente sublocava uma piscina dentro de uma academia. Minha empresa surgiu assim, sublocando uma piscina dentro de uma academia, e aí a partir disso a gente foi tendo necessidades de agregar serviços. Até após os 3 anos, né, onde eu levei essas duas profissões, que era professora e empresária juntos, a gente viu a necessidade de mudar desse lugar para poder criar mesmo uma clínica, onde a gente tinha que agregar um serviço multidisciplinar, com todos os atendimentos que aquele paciente precisava. Então, hoje, os grandes centros que nós temos aqui em São Paulo, no Brasil, dificilmente eles acabam reunindo todos os profissionais no mesmo lugar. O paciente ele tem que ficar migrando para diversos lugares. E aí nós vimos esta necessidade de tentar juntar tudo no mesmo lugar. E aí foi essa a nossa grande dificuldade, porque eu era fisioterapeuta, eu não sou administradora. Eu sempre falava que eu estava administradora. E aí, cada vez mais, as responsabilidades das duas sócias que tinham foram ficando cada vez mais definidas, onde ela foi para a parte clínica e eu fui para a parte administrativa da questão. E quando depois eu contava, durante alguns anos que eu era fisioterapeuta, quase todo mundo caía da cadeira, porque de fisioterapeuta eu já não fazia mais nada. Eu estava dentro de uma clínica, mas eu não atuava com a minha profissão, né? E nesse período eu já tinha feito, né, o mestrado, e aí surgiu a oportunidade de fazer um doutorado. E eu sempre escutei uma frase que falava assim, que as oportunidades é um bicho pelado na frente, peludo na frente e pelado nas costas. Ou você passa e agarra, ou depois não adianta Depois mais. não tem onde agarrar, né?
então não adianta mais. E aí eu agarrei essa possibilidade. Eu sempre falei assim, que o duro não foi entrar, o duro foi sair desse doutorado. Porque eu levei um doutorado de 4 anos sendo administradora de uma empresa, sendo mãe de 2 filhos, e só quem passa sabe todas as dificuldades que eu tinha que lidar nesse dia a dia e ainda tendo que fazer um doutorado, porque já é uma carga muito grande. E eu levei isso tudo junto. E como mais um ciclo da nossa vida, ao final do doutorado, as coisas foram acontecendo e eu tive aquele pensamento de falar, tá bom, eu tenho agora um título de doutora, e o que eu vou fazer com isso? Porque eu sou administradora. E aí ou eu penduro ele atrás das minhas costas e deixo ele lá como um troféu meramente pessoal, ou eu vou tentar mostrar tudo aquilo que eu aprendi e talvez aquilo que mais me dá brilhos nos meus olhos, que era poder conversar e lidar com as pessoas e não somente resolver problemas, aonde eu estava atuando durante todos esses anos. E aí foi aí que, como mais um ciclo acabou se fechando, eu saí da empresa e falei assim que eu iria voltar para essa área acadêmica. E que então hoje, se a gente for pensar, faz 1 ano exatamente que eu estou construindo uma nova história. Onde eu comecei há 1 ano atrás e aí eu ainda estou galgando uma nova história. E todas as dificuldades de mudar de ramo, eu sofro na pele. Os perrengues que nós passamos, dificuldades financeiras, falta muitas vezes de reconhecimentos, dificuldades de lidar com as pessoas no dia a dia, porque nós temos muitas personalidades para poder ficar lidando, e eu sempre falo que a gente tem que assumir papéis diferentes. Sabe girar pratinho? Hoje eu estou girando pratinhos para esta pessoa. Amanhã eu estou girando pratinho para aquelas outras pessoas. Você sabe o que eu acho legal nessa sua história, Érica? Porque, assim, os meus alunos não são diferentes dos seus alunos, né? Aliás, muitos dos seus alunos foram ou são meus e vice-versa, enfim. Às vezes eu tenho a impressão que eles olham para a gente e acham assim, a professora Érica é doutora, é outro nível. Mas eles não sabem os perrengues que a gente passa, né? Eles não sabem o quanto foi difícil, né? E eu fico imaginando, ouvindo a sua história, o quanto foi difícil administrar uma empresa sem ter as bases da administração, tendo que aprender na prática, cursando um doutorado. E aí aqui eu aproveito para dizer algo que eu escrevi outro dia para você, quando você postou lá um certificado. Eu não sei se eu te parabenizo, se eu te chamo de louca ou de guerreira, porque você não contou, mas eu vou contar. A Érica está fazendo pós-doutorado agora. Então, assim, né, é um bichinho que pica a gente também, tem essa, né? Mas é muito legal. Mesmo. Eu acho que é esse bicho, sabe? E aí eu vou contar o que eu respondi para você. Que se tem uma coisa que não faz parte da minha vida, é medo. Então, eu não tenho medo de mudar. Eu não tenho medo de recomeçar. Eu não tenho medo de saber o que vai vir aí pela frente. Então, eu acho que... Eu sempre falo que eu tenho umas certezas. E que eu não sei de onde que vem essa certeza, muitas vezes. Eu sempre acho que as coisas vão dar certo. E eu sempre sou muito otimista de todas as perspectivas. Eu sempre acho que mesmo tudo de ruim que às vezes acabam acontecendo com a gente, ou que a gente acha que é ruim. Pode ser, né? Aquilo vai ser bom lá na frente, a gente não sabe. E como você falou, há 1 ano eu iniciei essa nova jornada, reiniciei essa nova jornada, eu falo que eu dei um restart de algo, e
E hoje, é assim, na verdade, eu estou começando a colher os novos frutos, que é essa matrícula nesse pós-doutorado agora. Que Então, legal. para muitos, quando assim a matrícula foi efetivada, porque eu estava buscando, estava estudando, voltei com os meus contatos acadêmicos para poder voltar para a área mesmo de estudo. E você sempre vai falando assim, não, eu vou fazer um pós-doutorado, mas você nunca sabe quando realmente vai ser efetivado, porque na verdade você precisa passar por alguns critérios, não é assim, eu quero fazer e vou lá e faço minha matrícula, entendeu? Não é dessa forma. Então, na verdade, quando você já vai subindo, as exigências são muito maiores. Então, Isso é legal você dizer, porque a galera também acha que, né? Ah, a trajetória ascendente é suave, não necessariamente. não, cada vez parece que quando você vai estar chegando lá em cima, e eu nem sei ainda se é lá em cima, entendeu? Porque também já fizeram uma pergunta para mim, falou assim, depois disso? Aí Aí eu depois falei disso assim, descansar um pouquinho. eu não sei o que é depois disso, entendeu? Pois Eu é, falo livre assim, docência. não, então, e a gente nunca sabe o que vai ter aí pela frente. Eu sempre falo assim, que esse bicho de aprender e de lidar com pessoas, hoje me dá o brilho nos olhos. Hoje você poder ensinar, você poder trabalhar com aquilo que hoje eu falo que eu gosto de fazer, por mais que financeiramente ainda não seja o ideal, porque essa outra parte, a gente ainda tem uma subvalorização, não vou nem falar de desvalorização, vou falar sobre subvalorização da parte acadêmica, onde isso, na verdade, é histórico. Então, vem desde o professor básico. Então, não vai ser diferente com um professor mesmo de ensino superior ou um professor que vai estar trabalhando, por exemplo, com a pós-graduação. Mas a gente tem a questão mesmo do legado de ensinar. E eu acho que isso, para mim, é o melhor. Eu falo que é um combustível. Porque eu sempre falo que, muitas vezes, para a gente poder escolher uma profissão, eu sempre falo que a parte financeira ela vem por consequência daquilo que você gosta. Porque já é difícil acordar todo dia e fazer aquilo que a gente gosta. Tem dia que a gente está mais triste, tem dia que as coisas não saem do jeito que a gente planeja. Aliás, quase sempre não sai do jeito que a gente planeja. Que bom. Então já é difícil. Agora, imagina você fazer algo que você não goste. É verdade, Então, Érica. eu vou seguir aquela carreira porque aquela carreira dá dinheiro. Mas se você não tiver esse brilho nos olhos, você não vai fazer aquela carreira dar dinheiro. Porque Acaba quem sendo faz consequência, né? é uma consequência, entendeu? Ô, Érica, para a gente encerrar, eu queria só resgatar duas coisas que você falou que são muito importantes para mim e para essa galera que assiste a gente. Primeiro, não tenha medo de mudar, porque a mudança ela é inerente ao ser humano. Ela chega, ela acontece. Quanto mais rápido você entender, se adaptar, menos você sofre. Eu tenho falado isso direto aí nas lives que eu tenho participado. Na verdade, hoje a gente passa isso na pele. Pois é. E uma segunda coisa, tenha sempre um plano B. Nunca coloque os seus ovinhos numa cesta só. Diversifique aí as Isso suas mesmo. cestas. Fica a dica aí da professora. Érica, para a gente encerrar então, eu queria te fazer um pedido. Você deixasse uma mensagem aí para os seus alunos, para os meus alunos e para a galera que acompanha a gente. Eu sempre falo que busque aquilo que faça os seus olhos brilhar. Isso. Busque fazer aquilo que te vibra o coração, aquilo que te dá aquela sensação de alegria. Porque eu falo que a parte financeira, ela vai vir com consequências. Pode demorar. A gente pode ter que passar por esses perrengues, porque muitas pessoas acham assim, mas ela fala porque ela tem dinheiro, ou ela está. Não. Só que sabe aqui o nosso dia a dia, sabe de todas as dificuldades. É que a gente não tem que ficar se lamentando. Pois é, Pelo bola para frente, contrário, né? Em outras bola para frente. palavras, tente descobrir o mais rápido possível do que você gosta. Isso Érica, mesmo. quero te agradecer por ter aceito aí o meu convite, né, ter dado esse depoimento aí para o canal Construindo Histórias. Te desejar sucesso no próximo semestre
A gente tem um projeto aí para terminar, né? Isso mesmo, isso mesmo. Que era para carnaval, foi para março, abril, junho, agora, enfim, né? Mais uma hora isso fica Não, pronto. vai sair, eu tenho certeza, está mais próximo do que a gente imagina. Com certeza. Então, eu quero mais uma vez te agradecer, te desejar sucesso, te desejar bom descanso agora e que em julho a gente retorne, seja da forma que for, seja onde for, fazendo o que a gente sabe, o que a gente gosta de fazer. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulo, de coração aí toda a oportunidade e a possibilidade aí de compartilhar um pouquinho da minha história e mostrar para os alunos que as pedras elas vão existir, é só a gente poder saber pular delas. É isso aí. Galera, professora, doutora, fisioterapeuta Érica Gouveia, minha amiga. Um beijo, Érica. Obrigado. Beijo, Paulo, eu que agradeço.